tarde a todos. Vamos tratar de um assunto muito importante, que é sobre a questão pastoral. Será que existem pastores? Jesus deixou pastores? Em Mateus, no capítulo 23, versículo 8 a seguir, diz: Vós, porém, não quereis ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber que é o Cristo, e vós todos sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Versículo 10. O maior dentre vós vos será vosso servo, e o que si mesmo se exaltar será humilhado, e ao que si mesmo se humilhar será exaltado. Bom, estes versículos aqui são usados de forma bem recorrente por um grupo que tem se disseminado, né? Tem proliferado nesses grupos de WhatsApp. São chamados desigrejados. Eles nem gostam de serem chamados assim, mas ficaram conhecidos como os desigrejados. Pois bem, eles dizem que não existem mestres, pastores, nem guias. Eles jogam tudo para Jesus. Para eles, o único pastor é Jesus. O que não está necessariamente errado. O único erro está na interpretação. Jesus não é necessariamente o único pastor. Ele mesmo levantou pastores, eu vou provar aqui. O que ocorre é que eles não entendem que Jesus é o sumo pastor. Ser o sumo pastor é maior, infinitamente maior, do que ser apenas um pastor. Seria o mesmo quando alguém diz assim: o rei Roberto Carlos. Aí uma pessoa bem religiosa vai dizer: que rei? Rei é Jesus. Meu amigo, João fala no Apocalipse que Jesus é o rei dos reis, reconhecendo que existem outros reis, não é? Bom, vamos lá. A ninguém chamei de pai. E aí? Quer dizer que a gente não pode chamar ninguém de pai? Aí eles vão argumentar da seguinte forma: não, mas esse pai aí, Jeremias, é o pai celestial, é o pai espiritual. Nesse sentido, a gente não pode chamar ninguém de pai nesse sentido, ou seja, em equivalência. Legal, a interpretação está legal. Agora, quando Jesus diz: a ninguém chamei de mestres, aí eles desconversam, distorcem e dizem o seguinte: não, o único mestre é Jesus. Tá, mas vamos interpretar o texto como você interpretou lá o do Pai? Vamos lá. Não. Não existe mestre, não existe mestre. Só que aqui também está no mesmo sentido, né? Mestre no sentido de equivalência com Jesus. Você não pode chamar ninguém de mestre dando a esta pessoa equivalência como a pessoa de Jesus. Nós tivemos um caso não muito distante, de um passado não muito distante, o reverendo Moon, que morreu. Ele dizia que ele era o mestre, ele dizia que ele era o Messias. Então, nesse sentido, você não pode aceitar ninguém como mestre, que um só é o vosso mestre, a saber que é o Messias, que para nós cristãos é a figura histórica de Jesus. Ok? Vamos ler uma carta apostólica? Efésios capítulo 4, versículo 10 diz assim: Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do mistério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, Efésios, no capítulo 4, versículo 11, está dizendo que Jesus, ao ter subido, levou cativo a cativeiro e aos homens distribuiu dons. Aí eles vão dizer o seguinte: mas aí são dons. Não existem cargos, Jeremias. Aí nós estamos falando de dons. Mas eles não entendem que para você ser um pastor, ser um mestre, ser um apóstolo, você precisa, antes de mais nada, ter um dom. Porque o dom é a capacidade que Deus dá para você exercer aquele ministério com maestria. Entendeu? Um professor, por exemplo, sem dom e sem a vocação, ele pode até fazer sua faculdade e se formar e exercer.
mas com certeza não terá o mesmo exercício, o mesmo impacto didático, construtivo, acessível e edificante que um professor de fato. Você pode ser um professor de direito, estudei e tenho um diploma, mas você não será como um professor de fato. Esse fato, desculpe-me, tá? A garganta está um pouquinho aqui irritada. Esses professores ou profissionais de fato, serve para médico, qualquer um, até mesmo político, né? Quando eles são de fato, eles receberam de Deus a vocação e o dom para sê-lo. E assim sendo, essas pessoas vão exercer com muita maestria o exercício em que eles estão ali, para desempenhar. Então Jesus deu uns para pastores, doutores, profetas e evangelistas. Para quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Aí os desigrejados vão dizer, mas aí é o apóstolo Paulo. Paulo não andou com Jesus, eles têm um monte de coisinha. Quando eu chego na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, diz assim, a partir do versículo 1. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu. Quem é esse eu? Pedro. Que sou também presbítero com eles. E testemunha das aflições de Cristo. Opa, temos um apóstolo aqui que viu Jesus. Paulo também viu, mas Paulo viu Jesus glorificado. Pedro viu Jesus humanizado, materializado, né? E participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando apareceu o sumo pastor, versículo 4, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Então, Pedro era um presbítero. E esse presbitério é um pastor. Esse presbítero é um pastor. É o mesmo que seja um bispo. Só que o bispo tem uma diferença, né? Bispo vem da palavra grega epi, que é para cima, epi. Lembra? Pico de Jaraguá, pico do Everest, é lá para cima. Então, o bispo é como se fosse um pastor que olhasse por outros pastores. Atos capítulo 20, versículo 28, Lucas vai dizer as falas de Paulo, ele vai escrever, né? Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, em que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então nós temos aqui o que nós vamos chamar de intertexto. Quando um texto conversa com o outro, quando há uma interligação interdiscursiva, isso a gente vai chamar de, na pessoa de Bakhtin, que foi um filósofo da linguagem, que ele criou uma teoria chamada de dialogismo, quando um texto dialoga com outro, né? Dialogismo. E na teologia nós vamos chamar isso de hermenêutica. Hermenêutica é quando um texto conversa com o outro. Nós temos as intertextualidades, as amarrações. Então, a Bíblia está confirmando que Jesus levantou pastores. E quanto ao capítulo 23 de Mateus, Jeremias, o que ele quis dizer? Já aquilo que eu disse. Você não pode chamar ninguém de mestre em equivalência com Jesus. Você não pode chamar ninguém de pai em equivalência com Deus. Você não pode chamar ninguém de rabi em equivalência com a pessoa de Jesus. É nesse sentido. Então, estou desconstruindo e assim refutando de forma insofismável e categórica que existem pastores, mas não são como esses pastores que estão por aí não, tá? Como Pedir Macedo, como Sila Marachaia, como chama esse cara aí? O Marco Feliciano, que virou deputado aí, tem umas coisas aí que são incondizentes com a natureza e o caráter de Jesus. Esses caras eu tenho dúvida quanto ao pastoreio deles. Bom, é isso, tá aí esse vídeo para vocês, tomara que eu tenha ajudado, acrescentado na fé